Vamos ser transparentes? Nem eu, nem você jogamos o jogo do Tigrinho, porque nosso perfil demográfico nesse canal é um perfil um pouco mais intelectual que sabe que o Tigrinho faz mal. E meu intuito nesse vídeo não é convencer pessoas de deixarem de usar o Tigrinho, mas sim fazer uma análise aprofundada economicamente no jogo do Tigrinho. A gente vai tentar descer um nível abaixo das análises que a gente normalmente vê no YouTube, aquelas análises mais superficiais. Eu vou tentar entrar um pouquinho mais aprofundado economicamente nos impactos que o Tigrinho está trazendo para o Brasil. Esse é um ótimo tema, caso você curse economia e queira fazer um TCC sobre isso. Eu acho que se eu sou economista, se eu tivesse hoje na faculdade, eu gostaria muito de fazer um TCC sobre esse tema. E aqui é como se fosse meu pré-TCC, é o que eu falaria, o que eu buscaria de informações que eu compilei para vocês, porque esse tema me interessa muito. Esse tema vai impactar profundamente a economia global, brasileira principalmente. Eu vou falar que não é algo exclusivo nosso. Eu vou tentar aqui dar minha opinião, e vai ser uma opinião bem polêmica, tá? Eu vou chatear muito pessoas que estão assistindo aqui nesse vídeo, porque eu vou por uma linha muito diferente do que vocês estão imaginando. Não vai ser uma análise superficial, tá? E vamos entrar aqui primeiro. A primeira coisa que eu gosto de pegar é estatística. É o primeiro tipo de análise, quando eu faço qualquer tema que eu quero pegar, eu faço uma análise estatística sobre o tema para entender o nível de complexidade do tema, o tamanho de mercado, a adesão mundial que aquele problema já tem. E esse já é um problema mundial que a gente está vendo aqui, é um mercado bilionário que a gente está vendo. Se eu pegar essa região só do Brasil, esse site é o Estatista, ótimo site para você pegar para fazer dados, pegar, enfim, para comparar. Olha o crescimento que a gente tem. O mercado vai mais do que dobrar até 2029. O mercado que a gente tem hoje está em 2024, vai mais do que dobrar até 2029. Então, em 5 aninhos, a gente vai ver esse mercado muito pior do que é hoje. E olha que engraçado, né? No Brasil, a gente tem um comportamento muito diferente do que nos países da gringa. Hoje, ainda no Brasil, esportes de bet de esportes é maior do que a loteria. Se a gente pegar o comportamento mundial, e aí que fica interessante, a gente vê o contrário. A gente tem um mercado de loteria maior do que o de esporte, isso por causa do futebol aqui no Brasil. Mas é comum que a gente vai fazer aquela analogia muito do que sua mãe fala, tipo, primeiro você usa uma droga mais leve para depois ir para uma mais pesada. O mercado de loteria, de cassino, é basicamente a mesma coisa. Ele abre as portas para você quando você está entrando, fazendo aquela aposta esportiva. Não, vou postar, fazer uma fezinha no meu time. Aí você está lá no site fazendo uma fezinha, o jogo não rola, teve uma paralisação no campeonato, tá aquele final de semana sem jogo. Aí você vê assim, pô, tem um tigrinho aqui, tem um cassininho, tem uma roletinha. Aí você começa a entrar nisso aí. Então é um negócio. Nunca ter uma casa de aposta só em casa esportiva. Eu sou contra casas de apostas. Eu não sou da opinião de, quem quer faz aquilo ali, quem faz o que quiser. Eu sou contra essa opinião, tá? E eu já vou explicar o porquê. A grande realidade é que a gente é altamente influenciado pelas plataformas. A gente entra com a desculpa de falar assim, não, fazer uma fezinha no meu time, até o ponto que a gente vê propagandas dentro da plataforma que a gente utiliza, para utilizar o cassino, e a tendência de comportamento hoje a gente entra, a porta de entrada da pessoa é o mercado de aposta esportiva, até o momento que ela vai descobrindo outros jogos que estimulam mais. A mesma coisa que YouTube e TikTok. Você primeiro vicia em YouTube, caraca, a gente viciou em vídeos no YouTube, a gente gostou de conteúdo, só que daí não foi gerando mais estímulos pra gente. Aí a gente foi pro vídeo curto, que é muito estímulo o tempo todo. Que é a mesma coisa do Tiguinho. Pô, o jogo de futebol, você tem que esperar quarta, sábado, domingo pra rolar o jogo. O negócio, cara, você pode estar na fila do pão jogando jogo de Tiguinho. Eu fiz esse vídeo motivado porque eu luto boxe, eu assisto luta de boxe. Ontem eu tava num evento de boxe que eu tava fazendo conteúdo. E aí eu vi um cara sentado, mano, numa puta luta de boxe rolando, e o cara sentado na minha frente jogando tigrinho, velho. Tipo, eu não acreditei. Tipo, tava um bagulho assim acontecendo, dois caras se batendo e um cara jogando tigrinho. Então me motivou muito a falar sobre esse tema, tá? E aí, quando eu fui entrando nesse mercado, eu falei assim, legal, a gente tá no Brasil muito amadurecendo. O mercado fora do Brasil já tá mais amadurecido, eles já estão numa tendência que a gente vê aqui, um platô de crescimento interessante. Então a nossa tendência é replicar isso. A gente tem um crescimento das pós-esportivas, mas a tendência é que a gente passe para ter essa parte de loteria, de cassino, maior do que a aposta esportiva, porque não é todo mundo que gosta de esporte, mas todo mundo pode gostar de cassino, porque é altamente viciante e estimulante. E aí eu fui procurar um pouquinho dos impactos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, do que já foi estudado fora do Brasil. E aí eu vou dar uma percepção aqui para vocês, um pouco diferente, tá?
Isso aqui ninguém falou pra vocês até agora. Eu vejo muita gente falando merda sobre influenciadores que promovem plataformas de bet, essas coisas. A grande realidade que eu quero mostrar pra vocês aqui é: essas plataformas pagam para influenciadores muito menos do que você imagina. E eu tenho a prova aqui para vocês concreta. Por quê? Quando você vê um influenciador falando assim, não, é porque as bets pagam um baita dinheiro para o influenciador, e para o influenciador se sustentar, por muitas vezes ele tem que promover plataformas assim, porque é o jeito que ele monetiza o conteúdo dele. E acontece, eu, por exemplo, eu decidi recusar qualquer tipo de patrocínio. E eu já recebi esse patrocínio, eu sei os valores que eles têm. Eu não recebi para esse canal, eu tenho um perfil de boxe, que é um perfil esportivo que tem totalmente sincronia com as casas esportivas. E aí eu falei, legal, vai chegar uma hora que eu vou receber e obviamente eu vou negar porque tá contra os meus valores. Mas eu sempre fiquei pensando, caraca, será que realmente paga tão bem quanto a galera fala? Porque a galera fala casa de milhões, dezenas de milhares. E eu fiquei sempre intrigado com esses valores. E aí quando algum influenciador me fala assim, eu recebo várias mensagens para patrocínio de casa esportiva. Normalmente eles estão citando isso aqui. Eu recebo, meu perfil de boxe é bem grande. Eu recebo isso aqui todo dia, ó, promover jogo. Isso aqui eu recebo todo dia, tá? Isso aqui é tudo falso. Se você der continuidade para essas conversas, ó, slots do Brasil, isso aqui é tudo falso, é um perfil, isso aqui não é uma proposta de verdade. Não tem influenciador que aceita isso, meus queridos. Influenciador que é grande, que recebe proposta, ele não recebe assim. Ele recebe uma mensagem assim. Eu recebi isso aqui no meu WhatsApp, de uma grande agência de publicidade brasileira, que eu não vou revelar o nome, não vale a pena revelar o nome, porque eu já faço trabalhos com eles em outras marcas. São empresas dignas, são empresas sérias de mercado, com empresas de bet também sérias, que também tem uma sede no Brasil, que está aplicando para fiscalização aqui no Brasil, que tem toda uma organização, tem contatos internos, empresas que patrocinam grandes eventos esportivos, e eles entram em contato via grandes agências de publicidade que conectam com o influenciador. E esse foi um caso de uma que me mandou para a cobertura dos Jogos Olímpicos. E aí, nesse caso, super respeitoso, conversou, era uma pessoa real, tava falando com a pessoa. E os valores estou botando aqui na tela para vocês, tá? Muito menos do que vocês imaginam. Por um perfil como o meu, a galera fala assim, não, eles pagam 50, 100 mil reais. No torno do meu perfil, quem fala que paga 50 mil. Vocês estão vendo aí, ó, um Reels, 2 Stories, 3 Tweets, 3 mil reais. Não é muita coisa. Esse valor eu recebo por uma marca de roupa. Eu recebo por uma marca de luva de boxe. Cara, eu recebo mais do que isso. Então, assim, esses valores são extremamente pequenos, tá? É muito melhor do que você imagina. Então, não julgue e fala, nossa, esse influenciador tá milionário por promover casa de aposta. Não. A gente recebe o dinheiro, esse dinheiro faz diferença na vida de muito influenciador, mas não é tudo isso que estão falando. Não é que é uma proposta recusável. É claro, para os grandes nomes do mercado, Felipe Neto, Neymar da vida, a gente está falando no caso de quase milhões, com certeza. Mas a gente não está falando, isso aqui é outra história, tá? Isso aqui é outra história. A gente está falando de marcas sérias de bets, que eu não patrocino, eu já fiz um vídeo de 30 minutos falando porque eu não patrocino esse canal. Nesse canal vocês vão ter agora, segunda-feira, um vídeo de opinião, que é esse, um vídeo bem duro de opinião. Quartas-feiras, um vídeo bem de informação, bem técnico sobre algum tema de empreendedorismo. E aos sábados, meus vlogs, que é onde eu vou mostrar meu dia a dia. Então se inscreva para não perder nada disso. Então, mostrado isso, eu quero entrar na parte comportamental. Eu nunca vi ninguém falando isso aqui também. Esse cara é um dos grandes culpados pelo crescimento dessa tendência de bet. E aí eu convido vocês a verem, tem até um exposed que fizeram do MrBeast. Aí eu vou entrar aqui para vocês agora, exposed MrBeast. Que muitas pessoas viram, esse vídeo bombou bastante, ó. Teve mais de 11 milhões de visualizações, o vídeo original. É que aqui não tá aparecendo o vídeo original, mas a capa dele é esse vídeo aqui. Um expose de 40 minutos. O MrBeast é o maior criador de conteúdo do mundo, para quem não conhece. E muito do que ele faz é baseado em sorteio. Vou sortear um carro para os meus seguidores. Quem curtir esse vídeo, vou pegar uma pessoa e vou sortear. Quem comprar uma camisa, na próxima hora, eu vou sortear R$1 milhão. E aí você tem aquele estímulo de sorteio, de hiperexposição, de muitas cores na tela. Cara, pega os vídeos dele. Olha, se a gente pegar a estética disso, é muito parecido com a estética do Tigrinho. Essa estética colorida, artificial. Quando você... Olha, isso aqui é um canal de Tigrinho, tá? Depois eu falo dele para vocês. Mas a estética é muito parecida.
É dessa questão de sortear, ó, um carro de 1 milhão, nossa, todos os países valendo 250 mil, todo mundo gosta desse tipo de conteúdo. Eu particularmente não sou muito fã, tá? Mas isso tem um apelo popular muito forte. E você que tá aqui provavelmente tem o mesmo gosto que eu. Então, de nada adianta tudo isso que a gente tá vendo, a gente não tá convencendo ninguém, eu estou mostrando como o mundo é realmente. E aí eu pego um canal como esse. Um canal como esse que foi um canal vendido pra tigrinho. Era um canal que eram de pessoas reais, fazendo conteúdo bacana, um conteúdo bem de identificação, e virou um conteúdo de tigrinho, onde eles venderam conteúdo para um conteúdo puramente de tigrinho, e tá aí mostrando ganhos, estratégias que quem conhece um pouco de aleatoriedade, aí você pode estudar. Eu acho um tema extremamente interessante, aleatoriedade, né? O Andar do Bêbado, que é um baita livro sobre o aleatório, acho que vale muito a pena a leitura. Sabe que essas plataformas não é uma falsa sensação de aleatoriedade, porque num cassino, principalmente online, o cara pode programar para você ter um ganho e a plataforma sempre vai acabar ganhando. Não existe uma estratégia tal que a gente consiga priorizar para ganhar. E aí eu falo assim, cara, o YouTube agora ficou corrompido com isso, infelizmente. Infelizmente, a gente tá cheio disso aqui. E o tigrinho, a roletinha, o cacete que for, o bichinho, o panda, o caralho que for, é insuportável. É insuportável. Eu acho que muito foi criado por essa cultura geracional de assistir. Eu acho que as novas crianças estão entrando com conteúdos muito baseados em sorteio, muito pouco baseado no trabalho, em construir no longo prazo. A gente está vivendo um excesso de curto prazo. Tá virando uma sociedade míope, que não consegue enxergar. Ele acha que um dia vai participar de um vídeo do MrBeast ou de um Heiser, como que é o nome do maluco lá? Um cabeludinho, um topetudo, bigodudo, que também sorteia tudo, tenta pagar de MrBeast brasileiro. O cara acha que vai participar de um vídeo desse cara na vida, vai ficar milionário, não vai precisar trabalhar. E essa é a vida do cara. Então a gente tá criando uma geração ainda mais imediatista do que foi a minha geração, que eu sou geração... Eu fui o primeiro ano da geração Z. Eu já vejo muita diferença entre eu, o primeiro ano da geração Z, para um geração Z 2010. Pô, pra mim pessoas e gerações completamente diferentes. As gerações estão tendo um período mais curto entre si. Já eu, que sou um grande defensor da geração Z, já vou começar a criticar a próxima geração em breve. Porque tá vindo um contexto social para elas que tá difícil, cara. Tá difícil. E aí a gente vai começar a olhar alguns contextos econômicos de tudo isso. Já tratei de influenciadores, já mostrei para vocês que não é como eles estão falando. Eles ganham um pouco para divulgar isso e divulgam porque, cara, é o que tem. O mercado hoje tem mais oportunidades de divulgar tigrinho do que qualquer marca de fato. É muito difícil conseguir patrocinador para esse canal, sendo bem transparente para vocês. Eu tenho um patrocinador hoje, eu tenho a Growth, que me patrocina, o cupom é FALA, se vocês quiserem utilizar, mas eu que tenho que correr atrás dos meus patrocinadores. É difícil um patrocinador entrar em contato comigo. Quando entra, é uma casa de aposta, é uma empresa que talvez eu não tenha tanta aptidão de aceitar essa empresa. E aí, quando eu falo, mano, de orçamento familiar, a gente tem que olhar em duas esferas quando a gente faz uma análise econômica. Uma análise micro e uma análise macro. A análise micro é a gente estudar o orçamento das famílias, como isso está impactando a saúde mental, como isso está impactando em diversos aspectos da vida da pessoa a nível individual. O estudo macro é quando a gente tenta estudar o comportamento de uma sociedade, o como isso impacta na economia local e como a gente impacta em outras esferas, os agregadores econômicos que a gente chama, as conjunturas econômicas que a gente vai olhar daqui a pouco. Vamos começar com uma análise micro. Realmente a gente vê aqui um acréscimo na renda das famílias, só que esse acréscimo na renda não está refletindo o aumento do consumo. Ou seja, o que pode explicar isso é as pessoas estão ganhando mais, só que elas não estão consumindo mais, elas podem estar apostando. Além disso, a gente está tendo um aumento no endividamento. Muitas pessoas que não acreditam que vão ganhar nessa plataforma se endividam, tentando gerar algo maior para pagar o endividamento e ter um retorno extra, e acaba ficando mais endividado. O Brasil já é um país altamente endividado e a gente fica cada vez mais endividado, principalmente com essa questão do jogo do tigrinho. E aí a gente tem o dinheiro é felicidade, tá, amigão? Se você não sabe disso, prazer, te contei, Papai Noel não existe, dinheiro traz felicidade. Então, quanto mais dinheiro você tem, você consegue se preocupar menos com vários aspectos da sua vida. Agora, você está endividado, você está com pouco dinheiro, você vai começar a se adoecer mentalmente, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir dormir direito, você vai ficar estressado, com sono, muito porque você não tem dinheiro. Então, a gente tem um problema que é um efeito colateral.
As pessoas começam a ganhar mais, mas não consomem mais, se endividam mais ou gastam mais dinheiro com aposta esportiva, vai perdendo dinheiro, vai se empobrecendo, e as pessoas começam a ter um adoecimento mental. E aí a gente vai entrando em suposições que não são reais, mas o jogo do tigrinho hoje é um problema puramente econômico, é um problema de saúde. Porque a gente já tem hoje uma sobrecarga na parte de psicologia do SUS, por exemplo. Que a gente não consegue pegar todas as pessoas que estão extremamente viciadas e atender. Até a adaptação do psicólogo para entender como ele se trata num vício online, que é completamente do vício de você ir num cassino presencial, porque qualquer momento você está em casa, você pode pegar o celular e jogar. Diferente de quando você vai para um lugar, você tem que dispor de tempo, localidade, para você ir num lugar e apostar, você pode fazer isso dentro de casa. Então a adaptação do profissional para entender esse problema, se capacitar e conseguir trazer uma resolução já é um problema. Segundo, uma máquina pública, porque tem muita gente que está endividada, a maioria que joga está endividada, não consegue pagar um psicólogo, vai ter que depender do apoio público, não tem uma fila de espera longa, essa pessoa vai se adoecendo cada vez mais, vai aumentando índices até dessa palavra que eu não posso falar, mas que está aparecendo na tela para você aqui dentro. E aí a gente vai se tornando um problema de saúde pública e um problema generalizado que vai afetar a economia, que vai afetar a saúde, que vai afetar diversas histórias. E aí, olhando aqui a parte do orçamento, a gente já entendeu um pouquinho. Eu vou entrar numa análise mais macro para chegar na minha conclusão, que é a minha opinião. E vocês não vão gostar da minha opinião, tá? Vocês não vão gostar da minha opinião. E a gente tem a regulação que está acontecendo agora via o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, né? Que está fazendo uma regulação para ter mais claridade nos aspectos das bets, para elas pagarem imposto nacionalmente, para elas terem uma certa regulação, caso que não houve, nos últimos 4 anos elas operaram quase sem legalidade alguma no Brasil. Então, caso vocês queiram ver, eu vou botar esses links na descrição também, mas a gente tem aqui olhar uma análise mais macro. A gente tem que olhar o impacto. Eu vou olhar no agregador econômico menos relevante, que é a Bolsa de Valores. Que eu também sou muito cético, tá? Eu vim de banco, eu acho que muito do que as corretoras de valores no Brasil fazem emulam o que as bets fazem. Botar um home broker, uma tela, o aplicativo da sua corretora ser extremamente gamificado para você investir, dar dinheiro para sua corretora. E eu vou te falar, existe muito produto ruim em corretora de valores, tá? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso opinativo. Corretora de valores vende muito produto merda para você. Um exemplo, COI, COI. Se alguma vez algum investidor ou algum assessor de investimento te recomendar essa merda, foge desse cara. Não confia nesse cara. É um produto que é uma operação estruturada que não beneficia o investidor em nenhum caso, tá? Eu já trabalhei com isso, eu era obrigado pelo meu banco para vender produto que não fazia bem para o cliente. Os aplicativos mais novos, bancos digitais, faz toda uma pegada meio gamificada para emular essa sensação de investir é bom. Investir é realmente bom, mas daí você se torna naquele negócio, eu tenho que investir em ação. Ação sobe, ação desce, aí ele bota um gráfico na sua tela, super colorido, e você fica, caralho, quero mais fazer isso, gostei muito disso. Quando você vê, irmão, tem gente que é viciada em investir, tem gente que é viciada em fazer trade em bolsa de valores, e eu não vejo essa diferença tão grande quanto o tigrinho. Mas a gente já consegue ver que o Brasil hoje faz mais aposta do que investe na bolsa. O que pra mim pouco importa, tá? Então todo investidor que fala assim, tem que investir na bolsa. Pô, é legal, se você faz com um mínimo de consciência, a gente tem que falar disso depois, ok. Mas a bolsa é quase tão viciante quanto um cassino. Durmam com essa, tá? Eu já fui muito viciado em investir, resgatar, pagar. Perdi muito dinheiro com essas porras também. Muito dinheiro com essas porras, mas tem um fundamento minimamente interessante. Aqui eu peguei só o mercado comparado do Brasil e o resto do mundo, para vocês verem de forma mais clara. E aí quando a gente fala da discussão mais macroeconômica, a gente tem que analisar algumas conjunturas econômicas, tá? E aqui eu peguei um estudo da gringa, vocês podem ver depois esse estudo, mas que ele fala um pouco dos resultados econômicos e sociais. Resultados econômicos até se mostrou um pouco positivo aí, a gente tem que olhar um pouquinho para essa esfera. Lembrando que, quando você fala de estudo acadêmico, a gente pode ir para uma linha muito complexa, que muitas plataformas, muitas empresas que têm interesses econômicos financiam esses estudos com o intuito de ter um resultado positivo para aquela área. Isso é muito comum na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica. Então eu não confio em todo estudo que eu leio. Tá? Então, dito isso, vamos à análise.
análise econômica. Ele falou aqui que é muito bom para a taxação da economia, para gerar mais impostos e para a criação de empregos. E gera mais receita, gerando mais taxa, o que pode ser utilizado para financiar serviços públicos. E além disso, cria emprego e tecnologia, atendimento ao cliente, setores de marketing, vai gerar emprego nessas áreas. O que é uma verdade. Você trazendo essas empresas para o Brasil, vai gerar mais emprego. Agora, a gente tem que olhar para o impacto social. E aqui, eu acho que está bem tendencioso esse estudo, tá? Porque ele fala assim, ó, temos tantos resultados positivos quanto negativos. Por um lado, a gente pode ver que provém uma parte de entretenimento durante períodos de isolamento, mas também a gente pode ter problemas com a parte de vício. E ele falou só de vício. E vocês viram quanto problema de saúde que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Então eu achei que foi bem tendencioso. E aqui a gente fala de regulação. E aqui que eu vou entrar com a minha parte opinativa para vocês, tá? E aí eu tenho que ser totalmente transparente. Eu já fui, não sou mais um libertário. Eu nunca achei liberal, libertário. Tem as suas nuances, diferenças, mas entenda como um todo. Eu não sou um cara que acha que o liberalismo econômico funciona. Que eu acho que assim, em crises, todo mundo que é liberal corre para regulação. E aí, dito isso, eu falo que a gente errou muito em não conseguir regular o mais rápido possível. Eu acho que o governo sim tem que intervir para o bem da população, o bem comum. Esse é um tipo de questão que eu acho que o governo deveria regular com mais força. Assim como a gente vê na indústria do tabaco, que é uma indústria que faz danos para as pessoas que utilizam, mas é extremamente viciante. O governo ele faz e dificulta a utilização do tabaco através de impostos, aumento do preço do maço de cigarro, por exemplo, que faz as pessoas desincentivarem elas a fumar, que é um bem social para muita gente que está fazendo bem. A gente tem na economia, todas as empresas que produzem uma externalidade negativa, quem estuda economia vai entender o que eu estou falando, que produz algum mal para a sociedade, de alguma forma, a gente tem que taxar e regular essas pessoas para diminuir essas externalidades negativas. E eu acho que isso traz aqui um grande exemplo do que a gente poderia taxar, o que a gente poderia dificultar que o brasileiro acessasse e não fazer isso aqui que está sendo feito. Isso aqui para mim é um dos maiores absurdos. Uma instituição federal, a Caixa, que entrar no mercado de bet e se tornar destaque no setor. Para mim isso aqui é o fim, é mostrar que o Brasil é o maior mercado de bet hoje, é um mercado que o governo vai simplesmente legalizar e vai, através de uma instituição federal, vai promover e vai ter propagandas disso da própria Caixa, uma instituição que é conhecida por todos os brasileiros e penetra diversas camadas sociais. E aqui é o oposto do que eu vejo que deveria ter sido feito certamente, tá? Então, para mim, isso aqui é o fim. Eu acho que a gente está indo para um caminho muito errado, muito errado. E eu queria ouvir a opinião de vocês nos comentários, porque realmente eu acho que o Brasil vai ser refém disso, isso vai impactar em diversas esferas da sociedade e não vai ter mais volta. Porque uma vez que a gente penetra culturalmente, vai ser difícil sair depois. A não ser que tenha duras medidas e medidas que vão ir contra grande parte da população. E medidas que vão grande parte contra a população são medidas que não elegem novos políticos. Ou seja, é algo muito difícil de ser mudado. Portanto, fica a minha opinião aqui para vocês. Um cenário não tão positivo, mas é assim que eu encerro esse vídeo. Espero que tenha gostado. Um forte abraço e até mais.